Olá, bom dia! Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do programa Saúde em Foco, aqui pela UERN-TV, no canal 23.1 da TCM e também no nosso canal no YouTube, youtube.com/UERN-TV. Lá, inclusive, lembrando, você pode conferir todos os nossos programas anteriores, todas as edições do programa Saúde em Foco e também dos outros programas aqui da UERN-TV. Bom, no programa de hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema. Vamos falar sobre altas habilidades. Sabe aquela criança que é muito esperta, muito inteligente, que aprende tudo com muita facilidade e se destaca aí em meio às outras crianças da mesma idade dela? Pronto, é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui no nosso programa. E a nossa repórter Vitória Alves preparou um VT para introduzir o assunto para a gente. Vamos conferir. Você já conheceu uma criança que parecia super inteligente? Com vocabulário avançado, habilidades para diversas áreas e criatividade acima do comum? Casos como esse podem ser um indicativo de altas habilidades, também conhecida como superdotação. Por vezes, os responsáveis procuram o diagnóstico de altas habilidades quando este vem acompanhado de dificuldade de socialização ou na expressão de ideias e sentimentos. Nesses casos, além das altas habilidades, a criança pode estar inserida no espectro autista. Antigamente chamada de síndrome de Asperger, o diagnóstico do autismo com altas habilidades pode ser uma união entre a capacidade cognitiva avançada e a dificuldade de compreender regras e padrões sociais, o que prejudica a socialização do indivíduo. Hoje em dia, o termo síndrome de Asperger não existe mais, pois em 2013, esse e outros diagnósticos foram incluídos dentro do transtorno do espectro autista. O profissional que pode acompanhar casos como altas habilidades e autismo é o neuropsicólogo, ou ainda educadores especializados neste público. Muito bem, então para falar sobre esse assunto aqui no nosso programa, nós estamos recebendo hoje a participação do neuropsicólogo Thalisson Rocha. Bom dia, Thalisson. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Gostaria de começar então perguntando como é que a gente pode identificar um indivíduo com altas habilidades? De forma geral, nós conseguimos identificar por meio de algumas etapas. Você pode ter a etapa de ir ao médico, normalmente o psiquiatra ou o neuropediatra, costumam ser os profissionais que estão mais preparados dentro do mercado para fazer esse diagnóstico, que normalmente vem da escola, né? A escola nota algumas habilidades da criança e encaminha para esses profissionais. Ou essas crianças, elas podem ir primeiro ao psicólogo, né? Não diretamente ao neuropsicólogo, mas a um psicólogo, porque os pais tentam entender o que está acontecendo em relação a essas altas habilidades, ou por queixas emocionais, né? Talvez seja até mais comum chegar por questões emocionais do que exatamente pelas altas habilidades. Mas e quais seriam os sinais que tanto na escola os professores podem perceber, como em casa os pais também podem observar que aquela criança tem algo diferente? Quais seriam esses sinais? Pronto, de forma geral, o que a gente pode observar, a gente sempre tenta colocar 3 aspectos importantes que podem começar a surgir ali, às vezes entre 1 e 3 anos, mas normalmente se destaca mais a partir dos 3 anos, porque normalmente é quando a criança começa a se inserir no âmbito escolar, e aí por causa dessa inserção no âmbito escolar começa a haver alguns destaques. A gente sempre tenta pensar em relação à capacidade de aprendizagem, que acaba sendo acima do esperado para a idade dele, motivação para estudar, né, como se ele tivesse uma vontade muito grande de estar sempre procurando novas informações, e criatividade. Então, assim, a gente poderia colocar aqui dentro do âmbito escolar, que seria talvez o principal alvo da identificação, seria a capacidade de aprender rápido sobre, por exemplo, a leitura e a escrita. Então, às vezes, crianças que é esperado que aprenda a ler, ou pelo menos aprenda a silabar perto de 5 anos, ou entre 5 e 6 anos, essa criança com 3, 4 anos, dependendo da situação, ela já está fazendo isso. E às vezes já está até lendo bem, em alguns casos, né? Então, como eles se destacam, não é esperado para a idade deles, acaba que essas pessoas são encaminhadas para os profissionais. E isso, de alguma forma,
dificulta a socialização dessas crianças ou de que forma, no caso detectar dessas altas habilidades na criança, isso pode interferir na vida dela? Assim, é muito importante a gente pensar que, de forma geral, existem outros fatores nos sujeitos que podem interferir nessa capacidade de socializar, né? Às vezes, essas altas habilidades, elas podem interferir, por exemplo, porque a pessoa acaba focando muito, no caso a gente pode falar da criança, focando muito em coisas específicas que estejam relacionadas à aprendizagem e por se destacar nesse aspecto, ela vai desenvolver muitas das habilidades e outras crianças não. Então acaba que dentro daquele ambiente, ela não vai ter um bom contato com outras crianças por alguns motivos parecidos com esse, né? Seja por questões emocionais ou por questões mesmo de desempenho escolar, né? É tanto que um dos relatos que as próprias crianças nos trazem é que normalmente o ambiente escolar fica um pouco chato, porque, por exemplo, se ele é para aprender a ler com 5, 6 anos, ele está aprendendo a ler com 3, 4 anos, acaba que eles dizem que já sabe o que vai ter na escola e acaba sendo chato para eles estarem lá. Perde até o interesse, Perde né? o interesse, exatamente. Thalisson, e aí feito o diagnóstico de que aquela criança tem altas habilidades, é necessário haver um acompanhamento com essa criança até certa idade? Como é que é feito a partir daí? Sim, historicamente a gente tinha uma situação muito específica em relação às pessoas com altas habilidades, porque o que é que a gente compreendia? Pessoa com altas habilidades normalmente tem um desempenho muito bom academicamente, então, teoricamente, essas pessoas não têm problema, né? Tipo assim, no dia a dia. Ela vai passar de ano, vamos passar a criança de ano, sei lá, vamos avançá-la de turma, e aí é isso, vamos levar. Só que a gente vai estudando sempre mais sobre esse assunto e vai conseguindo compreender que existem outros fatores que estão envolvidos nesse processo que precisam ser bem vistos ainda na primeira infância. O aspecto emocional, a gente sempre cita o aspecto emocional, porque pode não ter o mesmo nível de desenvolvimento, né? A habilidade de aprendizagem para, sei lá, para matemática ser diferente da sua capacidade de compreender situações que estejam mais relacionadas ao emocional e social, né? E também existem alguns estudos que mostram que existe uma relação entre altas habilidades e depressão. E a depressão, você pode ter sintomas ainda na infância. Se você tem sintomas na infância, como, por exemplo, irritabilidade ou a dificuldade no seu humor, na regulação do humor, você vai encontrar dificuldade em qualquer ambiente que você esteja. Então, a gente tem que ter cuidado com esses pacientes para a gente não tratar só de questões de aprendizagem, mas também de questões emocionais. E fora isso, nós também podemos pensar numa adaptação curricular para essas crianças. Pronto, você citou inclusive aí a questão da escola. A criança pode começar a achar chato ir para a escola porque ela acha que já sabe aquilo ali tudo que a professora vai passar. E aí eu pergunto, como é que as escolas elas poderiam se adequar, o que elas poderiam fazer para dar um suporte melhor para essas crianças? De forma geral, a gente costuma trabalhar muito com a psicopedagoga da escola, né? Ela costuma fazer a readaptação na grade curricular dessa criança. E às vezes, dependendo da situação, a gente pode inserir alguns, digamos, conteúdos a mais para essa criança, enquanto ela está no ambiente escolar, para ela não perder a motivação. A gente poderia dar tarefas para essa criança fazer, ou até conteúdos, ou alguma coisa relacionada a isso, para que ela se sinta motivada a estar lá, né? Por mais que ela saiba daquele conteúdo, mas a gente pode, sei lá, aprofundar o assunto, ou alguma coisa nesse sentido, né? Existem algumas estratégias que normalmente o psicopedagogo escolar consegue hoje pensar para transformar o ambiente escolar mais agradável para aquela criança. E o ambiente familiar? Como é que as famílias podem ajudar no desenvolvimento dessas crianças? A perspectiva é parecida, né? A gente conseguir entender que essa criança ela vai ter dificuldades que são de características emocionais, né? E em relação ao aprendizado, a gente conseguir sempre apresentar para essa criança novidades ou coisas que ela possa, de fato, usar o seu conhecimento para, de alguma forma, crescer no que ela quer. Está sempre estimulando. Está sempre estimulando de alguma forma, né? Aí a gente tenta fazer essa parte acadêmica, digamos assim, e a parte emocional, porque, de forma geral, os pais fazem parte desse processo, né? Ensinar sobre questões emocionais aos nossos filhos faz parte do processo familiar. Nós estamos recebendo hoje em nosso programa o neuropsicólogo Thalisson Rocha e estamos falando sobre altas habilidades. E sobre esse assunto nós vamos saber agora o que é mito ou verdade. Roda a vinheta. Eu vou fazer aqui algumas afirmações e o nosso convidado vai dizer se isso é um mito ou uma verdade ou uma meia-verdade, de repente, né? Às vezes as coisas não são absolutas, né? Vamos aqui à primeira afirmação. Teste de QI
pode indicar se uma pessoa tem altas habilidades. Isso é um mito ou uma verdade? É uma verdade, mas existe a perspectiva de que, principalmente quanto mais os estudos vão avançando, a gente vai entendendo que existe a possibilidade de você fazer esse diagnóstico de altas habilidades sem necessariamente você precisar de um teste. Hoje, a gente usa muito o teste para fazer isso, mas não precisa ser uma coisa absoluta. Apenas com o teste a gente fazer essa testagem, digamos assim. Temos aqui outra afirmação. É possível identificar um superdotado ou uma pessoa com altas habilidades antes da fase escolar? É possível, né, é uma verdade, mas digamos que por ser muito novo, existem alguns componentes que podem ser difíceis de identificar na criança, né? Na verdade, a etapa escolar ela é um divisor de águas para essas situações. Porque às vezes você está em um ambiente familiar, por exemplo, e você não é tão bem estimulado como em uma escola, e às vezes você não, por falta de estimulação, você tende a não apresentar algumas habilidades específicas, tá? E às vezes existem outras dificuldades, por exemplo, imagine que você tem altas habilidades, mas tem um prejuízo na sua comunicação. Então você não vai ter como demonstrar de alguma forma que você tem essas altas habilidades. Então teria como sim, mas de forma geral a gente espera o ambiente escolar para ajudar nesse diagnóstico. Temos aqui mais uma afirmação. A superdotação é, em grande parte, genética. Sim. Quando a gente... Verdade. É uma verdade. Quando a gente pensa sobre as altas habilidades, existe o fator que a gente pode chamar de aprendizado, sua capacidade de aprender novas coisas, né? Que aí normalmente vai vir por meio da cultura, por meio acadêmicos ou alguma coisa nesse sentido. Mas existe sim um fator hereditário, né? Se você tem algum parente, por exemplo, vamos colocar os pais, que tem ali aspectos parecidos com altas habilidades, a tendência é que você possa também ter altas habilidades. Muito bem, nós estamos hoje falando sobre altas habilidades, estamos recebendo o neuropsicólogo Thalisson Rocha, tirando aqui todas as nossas dúvidas sobre esse assunto. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco estaremos de volta, não sai daí. Sobre Humanas é um programa quinzenal que conta com a presença dos professores Guilherme Paiva, Carla Cristine e Ailton Siqueira, além de ex-alunos dos cursos de Humanas da UERN. A cada edição é discutido um assunto relevante para a sociedade e que foi tema de mestrado. Programa sobre Humanas, terça-feira, às 11h30 da manhã, no canal 23.1 da TCM e no YouTube da UERN TV. Educação, ciência, saúde, sociedade e muito mais informação para você. Os assuntos mais comentados da semana você acompanha no UERN TV Notícias. Toda quarta-feira, às 11h30 da manhã, no canal 23.1 e também no YouTube da UERN TV. O Futura faz 25 anos. Estamos de cara nova, mais modernos e atuais, mais próximos de você. Firmes com o compromisso, levar educação de qualidade para todos. Somos um espaço de troca. Cocriamos com nossos parceiros, educadores, com você. Celebramos as conquistas até aqui e seguimos otimistas por um mundo melhor. Juntos, despertamos futuros. Toda quinta-feira você confere aqui na UERN TV o programa Saúde em Foco. Temas importantes relacionados à saúde são debatidos com a presença de especialistas e, claro, com a participação do público. Saúde em Foco, toda quinta-feira, às 11h30 da manhã, ao vivo, aqui na UERN TV. Já estamos de volta com o programa Saúde em Foco desta quinta-feira, ao vivo aqui pela UERN TV, canal 23.1 da TCM e também no nosso canal no YouTube. Lembrando que o programa fica disponível depois lá no nosso YouTube para quem quiser compartilhar com o pessoal aí. É sempre bom a gente colocar essas informações para mais pessoas ficarem sabendo, né, sobre o tema, que é o tema de hoje, altas habilidades. Por isso estamos recebendo o neuropsicólogo Thalisson Rocha para tirar as dúvidas aqui, as nossas e a de vocês aí de casa também. Você que mandou perguntinha no nosso Instagram, chegou a hora então de tirarmos essas dúvidas. É o quadro Quero Saber.
Nós temos aqui a primeira participação da Vitória Alves. Ela pergunta: com a superdotação, existe algum prejuízo nas habilidades infantis, como socialização ou coordenação? Pode sim existir. Quando a gente vai para os estudos, para a literatura, para ver sobre altas habilidades, é muito comum que eles façam esse comparativo. Por um lado, você tem aí uma facilidade para aprender, mas por outro, você tem aí prejuízo nas habilidades sociais. Sobre a parte motora, de forma específica, você pode ter ou não é necessariamente um vínculo que há entre altas habilidades e dificuldades motoras, tá? Então, assim, eu realmente não lembro de nenhuma informação que esteja relacionada uma coisa ou a outra, certo? Ok. A Maria Moraes, ela pergunta se crianças superdotadas podem ter um desinteresse em se relacionar com pessoas que não têm a mesma inteligência. Não é regra, não é regra. Acaba que, até eu comentei um pouco sobre isso, quando você acaba focando muito em determinadas situações, como, por exemplo, aprender, e criança às vezes nem gosta muito disso, né, de estar no ambiente escolar, de passar por questões burocráticas como aprender, sei lá, matemática ou regras de português, acaba que às vezes você tem dificuldade para acompanhar esse ritmo, tá? Mas não é regra também em relação a isso. Ok, temos também aqui a pergunta da Zulene Mendes. Ela pergunta como funciona o cérebro de uma pessoa superdotada. É difícil responder, né? Obrigada. A gente pode pensar em relação à comunicação entre as células neuronais, digamos assim, que a gente chama de sinapse. Né? Existe aí uma predisposição para você ter uma facilidade entre essas conexões. E talvez a gente possa pensar até que exista aí mais sinapses para algumas habilidades do que para outras. Então, essas pessoas elas podem ter, biologicamente falando, uma facilidade maior para fazer essa comunicação entre um neurônio e outro. Tá? Existe até uma expectativa de que pessoas com altas habilidades conseguem, por exemplo, ter um foco melhor para algumas coisas ou uma memória melhor para algumas coisas do que outras pessoas. Que aí tem a ver com a questão sináptica também. A Francineide de Castro, ela pergunta se é comum que homens superdotados sejam mais reconhecidos que mulheres superdotadas. Acho que aí entra uma questão mais cultural, nossa, né? De forma geral, historicamente, os homens tiveram aí uma imagem se apresentaram mais, né? Historicamente falando, mas não lembro de nenhum dado também que fale sobre essa informação de forma específica, não. Acho que tem mais questões culturais mesmo. Temos aqui a participação da Evelene Souza. Ela pergunta o que fazer quando os pais subestimam a capacidade da criança. Na verdade, quando a gente fala de altas habilidades, é o contrário. Às vezes a gente tem que barrar a criança, tá? Se falar sobre altas habilidades, a gente pensa mais nesse aspecto. Às vezes você precisa passar para a criança que ela precisa diminuir um pouco o ritmo, por exemplo, comparado aos coleguinhas dela. Porque às vezes eles se destacam muito e existe essa questão de ter dificuldade de conseguir, às vezes até... Vamos pensar na empatia com o outro. Talvez não seja a palavra correta, mas poderíamos pensar em empatia para a gente tentar compreender. Tá? Mas se o pai faz isso com a criança, não é ideal, né? Em nenhuma situação. Então, talvez o pai precise aí de algum tipo de aconselhamento ou uma psicoeducação para modificar isso. Ok, temos aqui a participação também da Helena Melo. Ela pergunta se é comum que a criança superdotada sofra bullying no ambiente escolar. Os relatos que nós temos é que sim, que eles sofram bullying. Tanto por ser aquela pessoa considerada chata por ser muito inteligente ou chata por ter dificuldades sociais. Existe também uma ideia de que essas pessoas atrapalham muito a aula porque elas tiram muitas dúvidas com os professores, elas comentam muitas coisas durante a aula, sabe? Então, existe sim uma chance deles sofrerem bullying por causa dessas questões, de forma mais específica, certo? Que também deveria ser algo a ser trabalhado na escola. Isso, também, né? Assim, as escolas, de forma geral, estão entendendo mais sobre essas coisas, né? Principalmente o pessoal da parte mais pedagógica, e a gente, de certa forma, estamos conseguindo modificar. É um dos motivos de você não passar essa criança para outro ano, né? Existem outras questões que estão envolvidas aí, a gente não pode simplesmente jogar essa criança. Imagina uma criança de 7 anos numa turma de 8, 9 anos de idade. Você pode sofrer um pouco mais em relação a isso. Verdade. Temos aqui também a participação da Marilene Pereira. Ela pergunta se criança muito enérgica pode ser um sintoma de altas habilidades.
Você pode ter também essa energia, mas não é um critério para a autousabilidade de forma tão específica, né? Normalmente essa energia, essa hiperatividade, né, essa agitação motora, ela está mais ligada ao TDAH mesmo. Mas você pode ter, por exemplo, o TDAH, o déficit de atenção e hiperatividade, né? Você pode ter, por exemplo, o déficit de atenção e hiperatividade e altas habilidades, né? Ou você pode ter uma criança com muita energia, com muita motivação para fazer muitas coisas e aí ela ter também essa energia exacerbada, digamos assim. Mas Você também... falou aí a relação com o TDAH e com o autismo. Qual a relação? É assim, o que eu posso comentar aqui que é muito interessante é porque é o seguinte, quando a gente fala de altas habilidades, de forma geral, até historicamente falando, são pessoas que não trazem prejuízos acadêmicos ou social tão importantes como no autismo. Então, o que é que pode acontecer? Eu vou citar uma situação em que há um respaldo clínico para eu falar sobre isso, tá? O que chega para a gente. O que é que acontece? Se você tem altas habilidades e você está inserido no contexto escolar, mas você não tem o autismo e dos sintomas mais comuns do prejuízo do autismo são dificuldades sociais, você tem aquela criança inserida no ambiente escolar que não vai ter tantos prejuízos como uma criança com autismo. Aí o que é que acontece? Você tem situações do autismo, que uma delas seria a dificuldade social, que pode prejudicar o seu dia a dia no ambiente escolar e você também tem altas habilidades. Então, as crianças com altas habilidades e com autismo podem chegar com uma frequência maior ao consultório. Então, não necessariamente uma regra que você tem altas habilidades e também tem autismo, tá? Mas, de forma geral, a gente recebe mais pacientes que tenham autismo também. Até porque ficou associado uma coisa à outra, né? Sim. Você tem autismo, você tem altas habilidades, mas não é regra, não. Ok, temos aqui mais uma participação. A Selma Andrade, ela pergunta: de que forma atividades artísticas, como dança ou música, podem contribuir para o desenvolvimento de crianças com altas habilidades? Assim, de várias formas. A gente pode pensar em questões sociais, porque normalmente são atividades em que você está em ambientes sociais e você precisa lidar com situações desse tipo, né? E até em relação à parte de frustrações e conquistas. Então, na verdade, não só dança e música, mas existem outros tipos de tarefas que a gente poderia pensar que ajudam nessa perspectiva de que você vai ter que sair de uma zona de conforto para lidar com situações que sejam mais do social. E a gente precisa de flexibilidade para lidar com isso, né? Existem muitas questões sociais e emocionais que a gente vai encarar no dia a dia e às vezes a gente foge muito disso, né? E cabe muito aos pais ajudar os filhos a passar por essa perspectiva, né? A próxima participação aqui é da Rosália Correia. Ela pergunta: é possível a criança ter altas habilidades e, ao mesmo tempo, ter também dislexia ou déficit de atenção? Quando a gente fala de altas habilidades, a gente não pode excluir outras coisas, né? Então, TDAH, como eu já citei, sim, é possível, a dislexia também. Mas é sempre importante a gente enfatizar isso. Pensou em altas habilidades, não descarta outras coisas. Então, você pode ter depressão, TDAH, também o autismo e por aí vai. Então, sempre é bom pensar que existe sim comorbidades, como a gente chama. Temos aqui também a participação do Lúcio Mendes. Ele pergunta: como a tecnologia pode ajudar no desenvolvimento de pessoas com altas habilidades? Assim, a tecnologia ela pode acrescentar em tarefas que, às vezes, no ambiente físico você não consegue contemplar, né? Acho que a tecnologia, no sentido educacional, ela vai vir muito nessa perspectiva, de que existem coisas que, dentro do ambiente escolar, às vezes você não vai conseguir atingir aquela criança e a tecnologia pode conseguir fazer isso. Mas é aquela questão, se a tecnologia ela não for bem utilizada, você pode prejudicar mais do que ajudar, né? Então, você precisa usar a tecnologia, né, de forma adequada para a criança, né? De forma geral, a gente evita, principalmente nos primeiros anos, a tecnologia, né? Então, por aí já tira. Temos aqui mais uma participação, acho que é a última do nosso programa, que já está quase encerrando. A Suzy Moura. Ela pergunta: como diferenciar que uma criança tem talento ou alta habilidade em determinada área?
A gente poderia dizer, por exemplo, que a inteligência ela existe ela existe em múltiplos ambientes, né? Então você pode ter os dois, na verdade. Você pode ter o talento, que a gente pode também chamar de dom, mas na neurociência a gente pode chamar de inteligência, às vezes chama de inteligência fluida, né? Mas você pode não ter altas habilidades e mesmo assim se destacar em alguma área. Então, assim, não é porque você se destaque em uma área específica que você tem altas habilidades, né? Então, a gente poderia pensar essa pergunta ao contrário, né? Tipo, eu posso ser muito bom com música, mas não necessariamente eu ter altas habilidades. O que pode diferenciar é que uma pessoa com altas habilidades pode se destacar se ele tiver também uma boa habilidade para a música, entende? Então, ele pode, por exemplo, tocar mais do que eu, ou entender mais de partitura do que eu. Mas não é regra que isso aconteça, né? Então, possa ser que eu tenha uma boa habilidade, mas não necessariamente tenha altas habilidades. Nós estamos chegando ao final do nosso programa Saúde em Foco desta quinta-feira. Gostaria de agradecer pela presença aqui no nosso programa mais uma vez e fique à vontade para a sua mensagem final ao nosso público. Só para a gente encerrar, assim, é importante pensar sobre altas habilidades, né? A gente está no meio de conscientização sobre o autismo, né? E, como eu disse, existe um vínculo muito grande entre pensar altas habilidades e o autismo, mas que isso não fique apenas nesse âmbito, digamos assim. A gente precisa pensar que essas crianças estão inseridas em vários contextos e também que precisamos pensar que essas crianças vão crescer e a gente não pode parar por aqui, né? Precisamos pensar em toda essa construção, desde a primeira infância até a fase adulta, né? Para a gente não perder esses processos de desenvolvimento dessas crianças. Tá? Muito bem, obrigada mais uma vez, tá? Eu que agradeço o convite. E obrigada a você também que nos acompanhou de casa e a você que mandou perguntinhas também no nosso Instagram. Lembrando que você pode acessar lá o @UERNTV, nos seguir, deixar mensagens, sugestões de temas que vocês querem ver aqui no nosso programa também. Nós estaremos de volta na próxima quinta-feira com mais uma edição do programa Saúde em Foco. Até lá! Nos acompanhe pelo youtube.com/UERNTV.